apresentamos, Senhor, a tua serva, Senhor. Pai, nós pedimos que os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, Senhor, venham fazer, meu Pai, deste lugar, Senhor, conforme a tua presença, conforme o teu querer, Pai. Enche esse lugar, Pai, cada vez mais do teu poder, Pai. Usa, Senhor, a tua filha com autoridade. Usa, Senhor, a tua filha com ousadia. Pai amado, vai blindando ela, Pai. Blinda a casa dela. Blinda a família, Pai. Blinda tudo que é representado no mundo físico e no mundo espiritual. Querida Espírito Santo, coloca anjos na porta da igreja. Coloca anjos ao redor, Senhor. Para repreender, meu Pai, todo dardo do inimigo, toda seta, toda retaliação e todo roubo da palavra. Querido Espírito Santo, manifesta o teu poder. Fala conosco, Senhor, que precisamos ouvir. Não o que queremos, Senhor, mas o que precisamos, Senhor, para nos santificar cada dia mais. Usa, Senhor, a tua filha, Pai. Usa ela, Senhor, conforme a tua vontade, querido Espírito Santo. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Feliz de estar aqui. Glória a Deus. Vou parar uma cadeirinha aqui pra mim já. Oh, glória. Essa casa é minha casa. Eu amo cada um que congrega. Eu me sinto em casa quando eu tô aqui, irmãos. Verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em João 17, que é o tema da campanha, né? O poder da unidade. Tema difícil, hein? Essa palavra me confrontou. A manhã inteira. Vocês não têm noção. O Senhor tinha ministrado ao meu coração uns 10 dias mais ou menos, ministrando sobre a minha vida. E hoje, quando eu parei para estudar a palavra, eu entendi o que o Senhor já estava ministrando sobre a minha vida. E a palavra me confrontou nessa manhã. E quando há confronto, tem que ter mudança. Quando há confronto é porque o Senhor, Ele cuida, Ele está zelando, Ele está pedindo, falando que nós somos os filhos dele. Aleluia. Não é verdade? E o poder da unidade. Vamos começar assim a ministração da palavra nessa noite. Unidade, palavra, unidade tem a origem de um termo latim, unidas, e designa da qualidade de quem é único ou indivisível, e também designa de ser união. Unidade, irmãos. Eu vou ler um tema da campanha para não ficar nas minhas palavras, mas eu quero já dizer para a igreja que a palavra vem falar de diferença e julgamento. Diferença e julgamento. Será que verdadeiramente nós estamos prontos para viver em união ou na unidade? Será que verdadeiramente nós somos novas criaturas e deixamos o julgamento lá fora? A palavra me confrontou nessa manhã. Em João 17, no versículo 21, que vem falar no tema, fala: para que todos sejam um, como tu, o Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia em tu, que tu me enviaste. Que todos nós sejam um, como tu, o Pai, és em mim. Unidade. Nós temos que ser um, como o Pai. Aleluia. Jesus, no começo da caminhada dele, ele escolhe 12 homens. Eu quero começar assim, para a gente entender um pouquinho do que o Senhor tem falar sobre as nossas vidas. 12 homens, como eu e você,
cheio de sonhos, cheio de dificuldades. E a palavra me confrontou muito. Aleluia. Cheio de desejos. Nós também poderíamos ser escolhidos pelo Senhor se estivéssemos naquela época. Não vejo diferença daqueles homens para mim e para você. Homens que pediam socorro, que passavam por dificuldade, e o Senhor se apresenta para eles. E ali, eles começam a seguir o Senhor. E é na simplicidade mesmo, irmão. É na simplicidade. Ele traz paz. Ele consegue resolver a situação difícil que aqueles homens vivem naquele momento. E é na simplicidade, ele simplesmente chama: segue-me. E no meio desses 12 homens eu quero falar de um homem, Mateus. Deus me confrontou sobre a vida de Mateus a semana inteira e eu não estava entendendo. Mateus nunca chamou a minha atenção, tanto quanto há 10 dias. E eu falei: Senhor, eu só entendi quando eu vim de encontro a essa palavra nessa manhã. Nós sabemos que Mateus era um cobrador de impostos. E esse era o único pecado, um grande pecado dele. Quando ele optou em trabalhar para os romanos, sendo judeu, nascido em Nazaré, foi julgado, não tinha mais amigos. O próprio pai e a mãe dele, eu posso falar, que não aceitavam o trabalho de Mateus. Mas por que ele foi escolhido para ser um cobrador de impostos? Porque ele tinha muita habilidade com números. Ele escrevia, ele anotava. Na linguagem de hoje, ele gostava de uma planilha, ele era bom em planilha. Se nós podemos trazer para as nossas vidas, no que nós somos mais hábeis a fazer? Qual é a nossa maior habilidade? E eu posso perguntar: essa habilidade tem nos afastado do Senhor? E Mateus aí, o Senhor passava com alguns homens que ele já tinha escolhido. E os olhos de Mateus brilhou. Até que um dia o Senhor chamou Mateus. Segue-me, Mateus. Ele, sem olhar para trás, seguiu o Senhor, porque ele também já estava cansado de ser julgado, de não ter amigos, porque ele decidiu trabalhar para os romanos. Quantas vezes nas nossas vidas nós ficamos sem amigo porque nós fazemos algumas escolhas? Muitas vezes por causa da nossa habilidade. E aí, Mateus, ele tinha uma personalidade forte. E a personificação do pecado de Mateus, porque ele era muito bom no que ele fazia. Ele tinha muita habilidade. E essa personificação quer interpretar e representar de modo profundo uma ideia ou alguma coisa. Então ele era muito bom no que ele fazia. E como ele era cobrador de impostos, as pessoas não gostavam dele. E quando ele começou ali a seguir a Jesus, automaticamente não teve unidade. Porque começaram a julgar. Por que Jesus escolheu a ele? Mas você acha que o Senhor está preocupado com o que nós fizemos ou fazemos? Não. O Senhor quer que nós tenhamos união, para que a glória dele venha a ser manifesta. E quando ele escolheu aqueles homens, ele só estava ensinando o caminho que nós teríamos que seguir. E se nós precisamos hoje trazer para a igreja, quando nós somos chamados para o Senhor e começamos a caminhar na presença do Senhor, cheio de pecados ainda, mas o Senhor não está importando com o pecado, porque Ele fala: venha,
do jeito que está. Mas não podemos permanecer. Que era isso que ele fazia com aqueles homens. E ali ele começou a não ter muitos amigos. Porque ele era cobrador de impostos. Ninguém gostava dele. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Quando o Senhor nos chama. Muitas vezes nós começamos a criticar ou julgar. Ou ficar lembrando daquilo que aquela pessoa fez. Ou que cada um de nós fizemos no passado. E esquecemos que o Senhor tem o poder de nos limpar e fazer de nós novas criaturas. Ou muitas vezes nós achamos que o Senhor tem o poder de me limpar, mas limpar o irmão que está do lado não, porque o pecado dele é muito maior que o meu. E aí quando acontece essa situação, você acha que o Senhor está preocupado? Qual foi o meu ou o teu pecado antes dele nos chamar? Não. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que eu entendo que o irmão tem muito pecado e não deveria ter sido chamado pelo Senhor, o Senhor faz uma pergunta para mim e para você. Será que nós entendemos quando o Senhor nos chamou? Será que verdadeiramente quando o Senhor falou, chega, vem, não dá mais para você ficar nessa situação? Verdadeiramente nós olhamos dentro de nós e nós entendemos, mas peraí, eu, pecador, será que Ele está me chamando mesmo? Muitas vezes nem eu nem você entendemos porque o Senhor nos chamou. E por que nós ficamos apontando o pecado ou a situação do irmão? Quando isso acontece, é porque nós esquecemos aonde o Senhor nos tirou. Não é verdade? É que nós estamos se importando com o que o irmão fez e esquecemos do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Quando Ele fala que nós somos um. E que o poder dele nos basta. Porque Ele vai nos limpar. Nós precisamos dessa união, dessa unidade dentro da igreja. Porque antigamente, muito tempo, a gente via lá fora, dentro da igreja não. Só que hoje, isso já começou a entrar dentro da igreja. Quantas igrejas existem que irmãos não conversam um com o outro, até mesmo obreiros, não se dão a paz, e ainda quer que o Senhor opere dentro do lar, dentro da igreja? Divisão, irmãos, o Senhor não vai operar. Ele é misericordioso, mas é divisão, não adianta. Palavra de confronto, e o Senhor me confrontou no dia de hoje. Deus, aleluia. Será que eu acho que só eu sou capaz de receber o irmão ou o Senhor? E que sou capaz de ser perdoada e lavada pelo sangue do Senhor e meu irmão que está do lado não? Quantas vezes nós vamos ficar lembrando do passado do irmão para apontar a vida dele? Porque não paramos e oramos e perguntando se o irmão está precisando de algo, ou nos unimos em oração. Aleluia. Não é verdade? Porque quando existe a unidade, Deus trabalha. Glória a Deus. E Satanás, o que ele quer? Ele quer que essa unidade não aconteça. Porque assim nós perdemos o foco do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E se nós podemos colocar duas colunas entre Deus e Satanás, nós vamos perceber que quando existe união, o Senhor opera. E operando existe proteção, santidade, glória e salvação. Ou seja, a misericórdia dele vai se manifestar sobre as nossas vidas. E o poder e a glória dele vai ser manifesto sobre as nossas vidas. E automaticamente as nossas heranças vão alcançar essa glória. Porque é a unidade. Mas quando nós não entendemos isso, Satanás entra. E aí, perdemos o foco. Porque Satanás vive de passado. E o que ele quer é que nós vemos de passado, que vivemos apontando o passado de um do outro. Para que nós venhamos esquecer que o Senhor nos lavou com o sangue dele, somos nova criatura. E quando nós perdemos o foco, existe disputa.
eu sou mais usado, eu oro mais, eu tenho mais capacidade. E nós sabemos que Satanás é astuto. E ele coloca isso no nosso meio. Tudo por quê? Perdemos o foco do Senhor. Sem foco. Perdemos a direção, perdemos o controle. Ou seja, os nossos olhos já não estão mais fitados no Senhor. Porque não há unidade. Nós vamos sair daqui plenos e convictos que precisamos ter unidade. Porque quando existe unidade, o Senhor opera. E quando Ele opera na vida do irmão, existe unidade, Ele vai operar na minha vida também. Unidade. O Senhor procura uma igreja unida. O Senhor procura fiéis. Aleluia. Que glorificam Ele de verdade. Que não existe disputa. Onde só eu sou usado. Onde só eu fui lavada pelo Senhor. O irmão que senta do meu lado, não. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Nós estamos deixando as disputas entrar dentro da igreja. E é um lugar, a igreja é um lugar onde o Senhor separou para que aqui dentro exista unidade. Aleluia. E é em tudo, irmãos, em tudo. Nós vamos ter as dificuldades, nós vamos ter as diferenças. Mas nós temos que entender que da mesma maneira que o Senhor me limpou, Ele limpou o irmão que senta do meu lado. Nós temos que ter prazer de cumprimentar, de conversar com o irmão. Nós temos que ter prazer de falar: esta é a casa que o Senhor separou para me congregar. Lá existem pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E quando nós nos encontramos lá, a glória do Senhor desce. Porque não existe disputa. Muitas vezes nós queremos ser alcançados, mas não queremos deixar a disputa de lado. Falamos que somos novas criaturas, que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas não queremos ter união com o irmão. E aí também eu quero trazer uma passagem e falar um pouquinho também sobre essa parte de união em Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Aí nós vamos ler do 18 ao 20, que vai falar do paralítico. Mas espera aí. O que é essa palavra de falar de união, de unidade? Lucas 5, do 18 ao 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eis que uns homens transportando uma cama, um homem que estava paralítico, procurava fazê-lo entrar e pôs diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. No 20. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Aleluia. Um paralítico. O Senhor falava naquela casa, e ali 4 homens, 4 amigos traziam aquele paralítico. Precisou de unidade para eles chegarem até aquela casa. Mas a unidade só de chegar não era suficiente. Verdadeiramente eles precisavam que aquele homem fosse curado. E que o querer daquele homem fosse o querer dos amigos. Mas ali também existiam fariseus. Existiam pessoas que não gostavam do Senhor, eles estavam ali só para olhar. Mas a atitude daqueles amigos e a criatividade daqueles amigos fizeram com que o Senhor se compadecesse daquele homem. Glória a Deus.
Porque verdadeiramente o Senhor viu que tinha unidade entre eles. O que eu acho mais interessante em servir o Senhor é que a palavra dele se renova a cada dia. E nós não precisamos inventar. Aleluia. Basta seguir. Glória a Deus. Basta seguir. Que daqui vem o direcionamento para as nossas vidas. E sobre a vida daquele homem, houve uma libertação. Mas ele não conseguia chegar sozinho naquele lugar. Ele precisou de alguém. E quantas vezes nós precisamos de um abraço, de um Jesus te ama? Foi o que foi falado aqui. Mas, muitas vezes, nós não estamos prontos para dividir. Nós até sabemos que isso é verdade, que isso cura, mas muitas vezes nós nos calamos. E eu venho perguntar nessa noite, se esses amigos tivessem se calado ou parado, a circunvizinhança já sabia que o Senhor estava agindo ali, que Jesus estava curando, libertando. Ele já era falado. Mas aquele homem não conseguia chegar lá sozinho. Para que a glória do Senhor seja manifesta dentro da igreja, nós precisamos ter unidade. Porque o meu clamor com o seu clamor faz o céu se abrir e desce sobre as nossas vidas. E foi isso que aconteceu. Não bastou chegar até a casa onde o Senhor ensinava. Precisou ter atitude. Não basta estar na igreja, precisamos ter atitude. Glória a Deus. Atitude de matar a minha carne e falar: eu preciso amar o irmão que está do meu lado. Eu preciso entender que ele é nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque quem vive de passado é Satanás, irmãos. Quantas vezes nós vamos apontar o passado do irmão e esquecer o que o Senhor tem feito na vida do irmão? Quantas vezes nós vamos fazer isso mais? E aí, quando aquele homem desceu com uma corda sobre o telhado, o Senhor se compadeceu da vida daquele homem. Simplesmente falou: seus pecados estão perdoados. Mas nós precisamos que o Senhor venha se compadecer de nós, que a misericórdia dele venha nos alcançar. Mas como isso pode acontecer? Quando eu e você estivermos verdadeiramente livres de toda mágoa, de tudo aquilo que nos amarra ainda neste mundo. Porque nós precisamos receber a glória do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas e seja manifesto sobre nós, como Ele fez com esse paralítico. Existiam ali muitos homens que não queriam que Ele falasse, porque todos ali sabiam onde Ele chegava, milagres aconteciam, pessoas eram libertas. Quantas pessoas são contra as nossas vidas, são contra a diferença, a mudança sobre as nossas vidas? Quantos fariseus estão ao nosso redor que não acreditam na mudança sobre as nossas vidas? Não são poucos. E eles estão prontos para criticar. Eles estão prontos para nos apontar. E nós não podemos fazer o papel dos fariseus. Não podemos. Nós temos que fazer o papel do Senhor, onde nós entendemos que o Senhor nos lavou e nos remiu. Aleluia. Nós temos que entender verdadeiramente que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. E aí nós poderíamos pegar várias passagens da Bíblia para entender que nós precisamos estar em união. Porque não adianta eu entender isso quando a trombeta tocar. Não adianta
Vir para a igreja e não se importar com o irmão que está do lado, ou até mesmo com o irmão que se passa na rua, ou até mesmo a pessoa que o Senhor ainda não chamou e pode usar a minha vida e a sua vida. Para que essa pessoa seja liberta. Porque o maior desejo do Senhor é que eu e você viemos morar no céu. Esse é o maior desejo do Senhor. Não existe mais tempo de brincar, não dá mais. Sabe por quê? Porque a trombeta pode tocar para a minha vida ou para as nossas vidas. Os sinais estão aí. E nós vamos fazer como aquelas 10 virgens, que na hora que tocar, na hora que ele chegar, nós vamos perceber que não existe mais azeite. Não vai dar tempo de encher a botija. Ou nós nos unimos agora, irmãos, e entendemos o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. E que nós venhamos ser diferença para impactar quem ainda não entendeu. Precisamos ser diferença. Porque nós queremos que o Senhor faça, nós queremos que o Senhor faça acontecer, nós queremos que o Senhor vire o mundo de ponta cabeça, se preciso for, por causa da minha e da tua vida. Mas muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia, Jesus. E se o Senhor chegar para mim e eu não tiver entendido ainda que eu não venho para a igreja ou na presença do Senhor para brincar, e deixo os meus costumes antigos tomarem conta da minha vida, será que vai dar tempo de encher a botija como as 10 virgens? Sinto muito, não vai dar. Por isso que essa palavra me confrontou no dia de hoje. Porque nós temos tempo para tudo, menos para entender o que o Senhor quer sobre as nossas vidas, menos para viver isso aqui, ó. Isso aqui é simples. Ela se renova. Se hoje eu precisar de uma cura, ela vai me curar. A palavra vai entrar e vai me curar pela misericórdia do Senhor. Mas se eu precisar ser liberta de algo ainda que me aprisiona no Senhor, ela também vai me libertar. Aleluia, Deus. E o que eu vejo é que nós muitas vezes estamos esperando varas de condões para transformar as nossas vidas. Mas o Senhor quer a minha atitude, a sua atitude. 4 dos amigos tiveram a atitude de levar aquele homem até o Senhor. Nós temos a possibilidade de vir na presença do Senhor, tanto na igreja quanto na nossa casa. Mas Satanás tem feito nós perdermos o foco. A correria do dia a dia, ou aquilo que nós vivemos, tirou a unidade. Tirou a unidade. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra de unidade é indivisível. Eu e você não podemos ser divididos. Indivisível. Glória ao teu nome, Senhor. Eu e você não podemos ser divididos. Sabe por quê? Porque nós temos o mesmo propósito. Ou a mesma vontade. Ou o mesmo querer. De morar no céu. De morar no céu. Glória a Deus. Mas se nós nos dividirmos aqui, como nós vamos ser indivisíveis no céu? Não vai dar. E quando a trombeta tocar, eu vou lembrar que eu não posso ser indivisível? Vai ser tarde. Aleluia. Vai ser tarde. Não dá tempo mais, os sinais estão aí fora, não dá tempo mais. E nós queremos ser curados, ser libertos, mas não queremos fazer a nossa parte. O Senhor vem todos os dias nos confrontar. O Senhor vem todo dia nos preparar. E muitas vezes assim nós não entendemos. Muitas vezes não entendemos ainda. Achamos que sempre vai dar tempo. Que sempre vai dar tempo. Sempre vai dar tempo. É, Jesus. E aí eu passo por uma situação
que só o Senhor sabe o meu dia e o seu dia. E nós achamos que quando ficamos doentes nós vamos, mas muitas vezes o som está do nosso lado e o Senhor chamou ele. E se eu deixar para encher a minha botija só quando eu ficar doente? E se eu deixar de ser indivisível só quando eu ficar doente? E se o Senhor não me chamar na doença, o Senhor me chamar quando eu estiver dormindo? Não dá tempo de encher a botija. Não dá. Nessa noite nós vamos sair daqui verdadeiramente indivisível, verdadeiramente entendendo o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Morar no céu. Temos as nossas casas separadas, o lugar certo. Mas se a botija estiver vazia, não vai acontecer. Não vai rolar. Em João 4, no versículo 23, fala: mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiramente verdadeiramente adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Agora é, irmãos, agora é. Ele procura a minha vida e a tua vida. Ele procura a igreja que está unida, para que a glória dele venha a ser manifesta. Aleluia, Jesus. Para que os sinais dele venham a ser manifestos. Ele está procurando. Se ele procura é porque está faltando. Ele está procurando. E se ele procura é porque ele vai encontrar. Aleluia. E que ele venha nos encontrar, adorando ele verdadeiramente, em espírito e em verdade, limpos pelo sangue dele, novas criaturas. Novas criaturas. Glória a Deus. E verdadeiramente ele possa encontrar a minha vida e a tua vida em unidade, indivisível. Eu creio. Porque é muito fácil apontar. É muito fácil achar que só eu sou merecedora da glória do Senhor. Mas somos homens, somos escolhidos e chamados por Ele. E quando Ele chama eu e você, Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Mas nós não podemos ser como éramos antes. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós só estamos aprendendo aqui, irmão, o que nós vamos viver na glória. Aleluia. O que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida é muito maior do que essa terra, este mundo que nós estamos de passagem pode comentar. Salvação. Aleluia. E ainda isso é uma herança. Glória ao teu nome, Senhor. Pessoas pela minha vida e pela sua vida vão ser alcançadas. Porque vai ter unidade, isso vai impactar. É como um imã, ele vai chamar a atenção, ele vai buscar, ele vai grudar. Não é simples, não. Isso vai edificar. Isso vai impactar. Nós precisamos impactar esse mundo. Porque Satanás, ele quer tirar o nosso foco. E nós só vamos conseguir impactar este mundo quando nós entendemos que nós precisamos ser indivisíveis. Verdadeiramente nós precisamos ser indivisíveis. Não precisamos ter disputa. Não precisamos disputar. Porque o Senhor tem preparado para a minha vida, Ele tem preparado para a vida de cada um de nós que Ele chamou. Ele tem preparado. Glória a Deus. Mas isso é tão automático, isso é tão falado, e muitas vezes nós não vivemos isso. E eu louvo ao Senhor que o Senhor despertou essa igreja para falar de unidade indivisível. Eu louvo ao Senhor que o Senhor separou este lugar para ensinar, porque ainda há tempo
de aprender. Aleluia. Não há tempo de brincar de sermos cristãos, mas há tempo de aprender a andarmos na presença do Senhor. E essa manhã eu fui confrontada. Será que eu estou sendo indivisível? Será que verdadeiramente eu estou vivendo em intensidade? Ou eu estou como os fariseus que estão julgando ou procurando julgar Mateus, procurando julgar o irmão que se encontra do meu lado? Será que eu estou vivendo de passado, só lembrando do pecado? Essa palavra me confrontou no dia de hoje. E eu pude ser impactada pela presença do Senhor. Porque Ele falava para mim, não há tempo de brincar. Os sinais estão aí, não há tempo de brincar. E eu quero separar uma igreja divisível. Eu quero que as igrejas sejam impactam o mundo lá fora. Não que o mundo lá fora venha nos contaminar. Porque Ele nos separou e nos chamou para ser a diferença neste mundo. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos de braços cruzados para ser a diferença. Nós temos habilidades. O Senhor conhece os nossos dons. E não há tempo de guardar esses dons. Não há tempo de guardar. Porque nós precisamos impactar o mundo com tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Não podemos deixar Satanás nos dividir. Não podemos. Temos que entender que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nessa manhã o Senhor falou para mim, você é lavado e remida pelo sangue do Cordeiro. Qual é a diferença que você está fazendo? Você está impactando vidas? Aleluia. Ou simplesmente você está deixando o mundo abrir a boca e você está indo no caminho? É forte, irmãos. E aí o Senhor me fez lembrar das 10 virgens. Que é muito fácil falar. Mas quando nós entendemos que uma pessoa veio a falecer, nós acordamos. E eu me pergunto, toda vez que eu vou no velório, será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? E se fosse eu? E muitas vezes nós vamos para a igreja de qualquer maneira. Não há tempo mais de vir para a igreja de qualquer maneira ou servir ao Senhor de qualquer maneira. Não há tempo mais. Jesus. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas que servem a Satanás e elas se preparam para servir a Ele. Deus, é forte, meu Pai. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e muitas vezes nós não damos importância a isso. Nós não damos. Eu vejo pessoas que se preparam para servir a Ele, porque se não for do jeito dele, não pode. E o Senhor não tem cobrado nada nas nossas vidas, nada, a não ser servir a Ele verdadeiramente. E nós achamos que isso é pouco, ou nós achamos que quando nós entramos na presença do Senhor, que é dentro da igreja ou no nosso quarto, aquilo que nós fizemos durante o dia vai ser passado. Não, o Senhor vai contemplar. O Senhor está de olho, Ele vê tudo que a gente faz. Aleluia. E nós temos servido Ele verdadeiramente. Quantas vezes eu me pego vindo para a igreja e pensando, o que eu fiz hoje? Agora eu estou indo para a casa do Senhor. Será que eu me preparei para ir para a casa do Senhor? Será que eu fiz a minha oração? Será que eu coloquei a minha melhor vestes para vir para a casa do Senhor? Será que durante o dia eu fiquei pensando, 7 horas, 7h30 eu vou à casa do Senhor? Será que eu me preparei para esse momento ou simplesmente eu falei, hoje é quinta-feira, a igreja está aberta, eu vou lá porque eu sou membro? Porque se eu não for, o irmão vai sentir a minha falta, vai começar a falar. Não, o Senhor não está preocupado com isso. Porque Ele não preocupou quando chamou eu e você cheio de pecado. Ele não está preocupado. Mas será que nós temos nos preparado para estar na presença do Senhor? Pode ser um dia de culto, pode ser para entrar na presença dEle, na sua casa, no seu quarto, ou naquele lugar onde você construiu como lugar de oração. Aleluia. Ou
Romanos. Um dia nós trabalhamos para Satanás. Mas o Senhor nos chamou. Aleluia. E quando Ele nos chamou, Ele nos deu uma nova família. Onde este lugar habita a presença do Senhor. Esse lugar é a igreja, onde Ele construiu um local de oração. Não podemos ficar de qualquer maneira. Não podemos. Ele nos chama, Ele nos lava. E mesmo assim, muitas vezes nós não temos ciência do que Ele fez sobre as nossas vidas. Nós precisamos tocar ou viver algo que Ele fez sobre as nossas vidas. E com o passar do tempo nós nos esquecemos disso. Mas nessa noite nós vamos sair daqui convictos. Que temos que ser indivisíveis. Que temos que entender verdadeiramente que a trombeta vai tocar. E eu e você precisamos estar preparados. Nós precisamos nos separar. Nós precisamos nos preparar para entrar na presença do Senhor. Precisamos preparar os nossos pensamentos. Precisamos preparar até mesmo o nosso corpo para entrar na presença do Senhor. Não é simplesmente num dia de culto, mas todos os momentos que nós nos decidimos orar ao Senhor. Não podemos entrar na presença dele de qualquer maneira. E é assim mesmo que eu quero entregar a minha oportunidade dessa noite. Que da mesma maneira que eu fui confrontada no dia de hoje pela palavra do Senhor, que cada um de nós deve ser confrontados aqui pela palavra do Senhor. Palavra de confronto, uma palavra de mudança. Nós vamos ser mudados, analisados pelo Senhor. Que nós possamos verdadeiramente entender o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Para que nós vamos impactar vidas. Nós precisamos impactar no vizinho da frente, do lado, de trás. Nós precisamos impactar pessoas. Para isso precisamos ser indivisíveis. Está aqui, ó, o manual. Esse é o manual. É simples. Eu preciso de uma palavra, eu preciso da presença dele, eu me apresento a ele. O que eu precisar por dia, ele vai trazer o alimento. Eu preciso de cura, a palavra vem e me cura. Eu preciso de libertação, a palavra vem e me liberta. Não tem segredo, não precisa inventar. Basta simplesmente segui-lo. Amém, irmãos? E assim agradeço a minha oportunidade. Amém, irmão? É dessa forma, né? Temos que ter unidade, né? Andar junto, caminhar junto, né? Como corpo, a igreja tem que andar como corpo. Eu lembro um tempo atrás ali, quando nós estávamos passando por uma pandemia, o bispo deixou um ensinamento, né? A gente temos que andar junto, porque um dia eu não vou estar aqui, né? E a igreja depende de cada um que está aqui, né? Cada um é capacitado para um dom, né? Que Deus dá. E esse dom, Deus vai usar no tempo certo. Não adianta você falar ou eu falar que um é melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Deus é melhor que todos que estão aqui, porque ele, além dele ser grande, ele é menor. Ele tenta fazer nós diferentes, né? Ele faz agir nas nossas vidas, porque mesmo que eu e você tenha muito conhecimento, é pouco, né? E nós servimos um Deus grande, um Deus que tudo pode, né? Servimos um Deus aí que ele age na hora certa, ele capacita quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele usa o pequeno da casa para fazer grande. Não adianta você falar que é grande, eu sou grande, não, nós somos todos iguais perante a Deus, né? Porque servimos um Deus que ele não olha a sua aparência de fora, ele olha de dentro para fora, né? O homem olha de fora para dentro, né? Como a irmã falou aí, temos que andar em unidade. Porque esse é o jeito que Deus nos ensina. É tanto que ele mandou o seu filho, né, quando nasceu, foi no lugar mais humilde, na manjedoura, né? Ali eu estava assistindo foi ontem a pregação do irmão, né, do Jonathan, e ele pregou a seara. Seara é grande, irmão. Seara é grande, cabe todo mundo. Não adianta você falar só eu, só você, não. Deus quer todo mundo. Pegar a seara.
Sabe por quê? Ele vê teu coração. Não adianta você falar, o irmão prega melhor, a irmã prega melhor. Deus vê o coração. Não adianta você falar assim, por que isso, por que aquilo. Deus vai lá no profundo, lá, no coração. E Ele levanta na hora que Ele quer. Esse é o Deus que nós servimos. Porque não adianta você estar por fora assim, mostrando algo e o seu coração lá está preso. Sem perdoar um próprio familiar, um vizinho, um parente. E Deus, Ele olha o coração lá. Porque Ele vai falar, esse eu escolhi pelo coração. Ele escolheu Davi, não foi pelo tamanho, pela estatura de Davi, foi pelo coração. Por isso que o homem se engana desde lá atrás até hoje. Porque ele olha a aparência. Sabe o que Deus vê? Coração. Né? Fala assim, o que o irmão é aí, o que ele está largado aí. Né? Aí Deus vai falar, por que ele escolheu? Porque Deus vai lá no coração. É esse que eu quero, é esse que eu vou fazer grande. Esse que eu vou sentar ali perto dos príncipes. Né? Quantos nós aqui, um tempo atrás, estavam lá fora. Né? E Deus vai lá e escolhe você pelo coração. Então Deus vai servir. Não diga que não posso, porque Deus vai te capacitar. E você vai aonde Ele vai te mandar. Né? Amém? Fica com essas palavras aí. Deus abençoe a vida da pastora Beth, da sua família. Casal abençoado, né? Sua filha. Onde ele pisa, que Deus vem estar usando sempre. Como ela falou, né? Olha que interessante, ela não está no ministério nosso, mas ela fala que se sente em casa. É bom quando a gente se sente em casa, né? Aqui Deus quer você na casa do Senhor. Não importa a placa que está lá fora. Placa é placa. Deus, Ele quer todo mundo dentro da casa, glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu vou estar chamando na frente aqui o pastor Edivaldo para estar fazendo uma oração. Receba o servo do Senhor. Amém? E aqui eu agradeço. A graça e a paz do nosso Senhor e eterno Salvador Yahshua Yeshua, o Filho do eterno Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar aqui. Eu peço que os obreiros venham. Quero chamar o evangelista, o missionário, né? Robson, para a gente orar aqui. Vamos orar pelos os pertences que está aqui, as fotos. Orar por libertação, por cura, os pedidos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos clamar. Aquele obreiro que sentir pela graça do Espírito de Deus, orar pela vida de alguém, não se detenha. Vá e ore. Vá e ore. Porque igreja é isso. Igreja é isso. É orar pela vida do outro. Quebrando as cadeias. Quebrando as cadeias em nossas vidas. Todos nós precisamos de orações. Louvado seja o Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse: orem por mim, igreja. E é assim que é a igreja. Amém? Querido Deus, em nome do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, teu amado Filho, o glorioso Yahshua Yeshua, o Filho do eterno Adonai, Criador dos céus e da terra. Nessa hora, Senhor, como igreja viva neste lugar, nós invocamos aqui agora a tua santa presença. Sabemos que o Senhor está aqui presente, Senhor, mas nós invocamos porque a tua palavra diz que bem-aventurados são os que invocam o nome do Senhor. Invocamos agora o teu nome, a tua presença, como igreja viva neste lugar agora. Espírito de Deus vivo, da ordem agora, Senhor, a Miguel, arcanjos, querubins, serafins neste lugar, para destronar e destruir as cadeias, as correntes tenebrosas, para destruir, Senhor, o cativeiro dessas fotos nesse lugar, essas pessoas, Senhor, que estão aprisionadas, Senhor, nas enfermidades, essas pessoas nessas fotos, nesses cadernos de oração, os nomes que eles se encontram, ó Deus, que estão, Senhor, aprisionados, Senhor, aprisionados nas enfermidades, aprisionados, Senhor, com obras de macumbaria, com obras de feitiçaria. Espírito Santo do Deus Altíssimo, só o Senhor tem o poder, só o Senhor tem a glória, só o Senhor
os arcanjos, os querubins que estão neste lugar agora, presente, Senhor, nós como igreja viva, como os teus ministros, invocamos agora o teu poder glorioso, o teu poder, Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, Espírito Santo. Senhor, vai de encontro agora a todos esses que estão nas fotos, as crianças, adolescentes, Senhor, em nome de Jesus, as famílias, em nome do Mashiach Yeshua, Espírito de Deus, quebra agora as correntes tenebrosas, o cativeiro de Satanás, as pessoas que estão nessas fotos, aqui na nave da igreja, aprisionadas em algo, visita os pensamentos, visita o corpo, visita a alma, visita o espírito dessas pessoas, entra com o teu poder, destronando, Senhor, aquilo que não provém de ti, destronando o pecado, destronando as iniquidades, destronando, Senhor, os trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria, Espírito Santo, todo acordo de Satanás, todo engano do diabo, vem agora destronado, em nome de Jesus Cristo. Ticalabadá, Xandaragai, Ricalabassúpia, Tecalamanaya Fé, Ramassúpicai. Nós temos, Senhor, no poder da tua palavra, no poder da oração, Senhor, como igreja viva. Visita, Senhor, os proprietários dessas chaves, desses carros que aqui estão presentes. Espírito Santo, visita, Espírito Santo, a cada pedido que está aqui de oração, a cada nome escrito, visita, Senhor, os documentos do Espírito de Deus, trabalha agora, destronando, Senhor, aquilo que não foi decidido, concedendo, Senhor, a vitória, Espírito Santo, quebrando as cadeias, Senhor, entra como divisor, Senhor, um divisor de águas, dividindo, tirando aquilo que não provém de ti, e estabelecendo o teu poder, estabelecendo, Senhor, a tua bênção. Quebra agora as cadeias, todo mal, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Mashiach Yeshua, vai destruindo agora, Senhor, vai quebrando, destruindo todo mal, Deus de misericórdia e graça, com os seus anjos, os arcanjos, os querubins, Espírito Santo, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo Nazareno, Senhor, quando trabalha imundo do diabo, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, agora nas avenidas, nas rodovias, quebra agora, destrói agora, Espírito Santo, estamos no mês em que é refeito, em que os trabalhos são refeitos, são renovados, todo trabalho renovado, tira a maçuga contra as vidas dos servos do Senhor, essas fotos, esses nomes, esses pedidos aqui de oração, contra a igreja viva, em nome de Jesus, tudo que foi renovado